Amém? Vamos continuar. E aqui em Gênesis capítulo 4, fala o seguinte, vamos ler só esse primeiro versículo que fala. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado Jesus por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando nesta noite para a gente poder se aproximar mais do Senhor. E peço tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, nessa mensagem das 7 eras, que é as 7 eras da igreja, aonde tudo começou, e até agora a gente estamos aqui vivendo exatamente o que Deus fez em nossa vida, né? E para isso ele teve que fazer sua obra, que se chama a obra da redenção, amém? E começou lá no Jardim do Éden, quando a serpente conseguiu colocar a semente dele aqui na terra, que foi Caim, né? Que a Bíblia nos relata que é filho da serpente. Mas Eva achou que tinha concebido de Adão aquele filho. Só que não foi de Adão. Foi da serpente, foi daquele animal que andava como homem, né? E Satanás, sabendo daquela ocasião, pegou aquele animal e conseguiu colocar vida dentro de Eva através do sexo, né? Porque é isso que a Bíblia nos relata. Nós vem de quê? Qual é o pecado original? É o sexo, vem do sexo. Então, o que as religiões não entendem é isso. Por que elas não entendem? Porque elas rejeitaram a voz do anjo de Apocalipse 3,14, né? Do anjo de Apocalipse, né? Da igreja de Laodiceia. Então, eles rejeitaram a voz de Deus, porque um profeta é apenas a voz de Deus, amém? E aqui nessa mensagem das 7 eras, aqui falando a respeito desse assunto, aqui, vamos ler comigo, diz o seguinte: note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato do nascimento de Caim e Abel, e Sete, no caso, são 3, né? De Adão veio Abel e depois veio Sete, depois que Caim matou Abel. Então, Adão teve outro filho com Eva que se chama Sete, e foi dele que a gente vem, né? Porque Sete vem, o Espírito Santo vem através dele, né? Da semente de Adão. Não da serpente. Da serpente vem Caim. Caim foi quem edificou as cidades. Você veja que nas cidades só tem isso, né? Então, aqui, continuando aqui, diz, olha, e concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu filho Abel. Em Gênesis 4:25, ela volta novamente e diz, olha, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Sete. Há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é a exata e perfeita palavra de Deus. Isto não é um erro, mas um testemunho para nossa iluminação. Uma vez que 3 filhos nasceram provenientes de 2 atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses 3 não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos. Com a concepção de Caim, um pouco antes da de Abel. Veja, aqueles gêmeos
novamente, um tipo perfeito, como sempre, para aqueles que estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado, gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos correndo em dias separados, e não apenas, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, em uma cobertura mundial, foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As duas concepções foram espacadas cerca de 3 semanas, em Belmont, Texas, em 1963. Novamente, os registros apresentaram um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espancadas de muitos dias. E na realidade, tantos que a mulher quase morreu juntamente com o filho em trabalho de parto. Agora, por que isto teve que ser assim? Por que foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus, o lugar de repouso de Deus, o Espírito Santo. Era o homem o templo. Atos 7, 46, 51. Vamos ler comigo aqui, Atos 7, 46 ao 51, que diz assim: que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resiste ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, Satanás tem sabido. Tá vendo? Então aqui isso aqui foi em Atos. Eu vou aqui ver o testemunho. Não sei se esse aqui foi o testemunho de Estevão, né? Quando estava lá dando discurso, falando dos milagres de Jesus Cristo, e aqueles homens de coração duros, né? Sem aceitar que Jesus Cristo, né? Eles não queriam aceitar de todo jeito, eles não queriam aceitar Jesus Cristo, né? Mas o que adiantou eles não aceitar? Exatamente, Estevão e o primeiro mártir, né? Quando eles apedrejaram ele. Então vamos ler aqui, Atos 7, 46 ao 51. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudessem achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontinhos. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de duras cerviz e incircuncisos de coração. E ouvindo voz, sempre resiste ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais.
ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Quer dizer, exatamente esses homens que resistem à palavra de Deus, né? Não tem dúvida nenhuma que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, porque ele disse: eu e meu Pai somos um. Por quê? Porque o Pai é o Espírito, como eu tenho o Espírito dentro de mim. Eu sou a carne, Antônio é a carne, mas o meu Pai é o Espírito, tá entendendo? Então Jesus Cristo, ele disse claramente: eu e o Pai somos um. Não existe três deuses, só existe um. Eu sou Deus único, né? E esses homens resistem até hoje. Você vem falar da palavra de Deus e eles resistem desse jeito. Você veja que eles apedrejaram Estevão por dar testemunho de quem? De Jesus Cristo. Então hoje não é diferente isso também não. As pessoas resistem a Deus através de quê? Dos seus profetas aqui na terra. A sua mensagem aqui na terra. Agora que aonde Deus, a única coisa que Deus quer é salvar a vida dessas pessoas, né? E essas pessoas resistem à vontade de Deus para a hora e o momento que nós está passando. Porque nós está vivendo a última era. Não tem outra era para frente. Essa aqui acaba tudo, aqui vai acabar tudo. Toda a vida sobre essa terra vai passar por essa prova final, que é a purificação dessa terra. Então Deus fez um caminho para poder a gente se livrar dessa última condição que ela vai passar. Então a terra, como o profeta fala, ela está em dores de parto. Ela está para dar nova terra, né? Então Jesus Cristo é apenas o caminho, né? E a gente devemos se abrigar dele. Por quê? Porque um dia o corpo de Jesus Cristo vai se desfazer e o Espírito que estava dentro dele vem habitar no seu povo aqui na terra, que é o tabernáculo de carne que ele escolheu, que ele justificou com o próprio sangue dele na cruz do Calvário, né? Então, o que Deus quer é te salvar, né? E salvar a mim, porque ele deseja morar. Por que é que ele diz que quando nos fez, ele pegou a forma e jogou fora? Porque você tem uma qualidade que Deus quer habitar em você. Como eu também tenho uma, como todos têm uma. Mas são de diferentes, né? Nem todo mundo são igual, né? Cada um tem sua maneira, né? Então aqui ele estava confirmando, o Espírito que estava através de Estevão, estava confirmando que esses homens que estavam interrogando ele, eram filhos de quem? De Caim, dos seus pais, tá entendendo? Que sempre resistiu a quem? Ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Todo-Poderoso, é o nosso Deus. É o Jeová do Antigo Testamento. É o Jesus do Novo Testamento. Tá entendendo? Então essas religiões resistem ao Espírito Santo através do povo dele aqui na terra. Tá entendendo? E aqui é bem claro. A palavra de Deus é bem claro. Né? Então vamos aqui, continuando aqui, ó. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Satanás tem sabido disto todo o tempo. Ele também quer habitar no homem, assim como Deus o faz. Porém, Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi entrar na serpente no Éden. Assim, como ele entrou através do espírito maligno nos porcos de Engandara, Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva.
ele a seduziu e através dela, Satanás teve vicariamente um filho, Caim. Foi portador das plenas características espirituais de Satanás. E as características animalescas, sensuais e carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. E ele era. Agora eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode se tomar umas células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Então as células da tireoide irão diretamente para a tireoide humana. As células dos rins irão diretamente para os rins humanos. Você percebe quão estúpido isto é? Agora, aleluia, glória a Deus. Agora, inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência certa, aquela célula as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e produzir e reproduzir. Isso tem sido tentado, mas lá atrás no jardim, essa intermistura aconteceu de fato. E a afinidade química que ainda existe prova isto. Por quê? Lá atrás do Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem. Ela era quase homem. Satanás tirou proveito da característica física da serpente e usou a serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. O que é que outro animal não tem afinidade? É exatamente o seu espermatozoide. O espermatozoide do animal, da serpente, é compatível com o do homem. Então Satanás, que era próximo de Deus, sabendo disso, ele pegou aquele animal e colocou o espírito dentro daquele animal para poder ter com ela. Era exatamente o que Deus pediu para ela não comer daquela fruta, né, daquela árvore. E ela foi e comeu. Por quê? Porque ela deu ouvido. Isso acontece hoje com a igreja. Quando dá ouvido a ensinamentos sem o Espírito Santo. Aí são enganados e passam a ficar contra os verdadeiros cristãos, né? Então essas pessoas enganadas, por quê? Porque não tem isso aqui, ó, a voz de um profeta, não tem essa mensagem. Aí eles mesmos colocam as suas próprias interpretações. Mas Deus não. Deus usa um homem para poder vir trazer a mensagem. Por isso que ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Em outro versículo ele disse, eu ocultei dos sábios e entendidos e as revelei aos humildes, né? E as revelei aos pequeninos, tá entendendo? Então Deus ocultou deles. Eles até hoje ainda não sabem. Agora eles cutuca, mas eles não entendem. Por quê? Porque Deus ocultou isso dele. Mas Deus revelou aos pequeninos. Quem é os pequeninos? Eu e você que crê na palavra de Deus. Que crendo na palavra de Deus, não duvidando da palavra de Deus, entrega-se a nossa fé à palavra de Deus. Porque se ela nos trouxe Jesus Cristo, foi para nos abrigar em Jesus Cristo. Então a gente aceita ela pela sua plenitude. Em Amós 3,7, eu posso ler para você aqui Amós 3,7, que Deus fala que não fará nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. Está entendendo? Então, essa mensagem que hoje, graças a Deus, eu vivo, ela é através da voz de um profeta, graças a Deus. E hoje eu vivo, graças a Deus, a isso. Então, você veja
que essa mensagem é edificada na palavra de Deus, né? Então nós não adoramos o William Branham, nós seguimos os ensinamentos dele. Que tudo isso que vocês estão escutando de mim, vem dos ensinamentos do profeta William Branham. Mas olha aqui, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, está vendo? Então quem é os profetas? É um homem que é instruído por Deus para trazer uma mensagem para nós. Mas você veja que tem várias outras mensagens por aí. Mas você tem que se perguntar, mas está edificado na voz do profeta? Ele segue os ensinamentos do profeta? Porque as denominações rejeitaram esse profeta William Branham. Elas não aceitaram, como a mãe delas também não aceitou. A igreja romana tem seu próprio profeta, aonde Deus vem e nos garante o seguinte, que só existe dois espíritos na terra. Um é o de Deus e o outro é de Satanás. Por quê? Você veja que Eva teve 3 filhos. 2 era de Adão. Um era da serpente, do maligno. Por quê? Você veja que Caim matou Abel. Então você veja que Caim veio da serpente. Então essa religião, ela é assassina. Você veja que antigamente ela matava o povo, colocava o povo nas estacas e tocava fogo. Está entendendo? Por quê? Porque elas queriam que o povo, os cristãos, seguissem os ensinamentos dela. Que cresce que Deus era 3. E a própria palavra de Deus nos garante que não. Então, elas com raiva dos cristãos, colocavam os cristãos nas estacas e tocavam fogo. Em outras ocasiões, elas colocavam os cristãos dentro de uma arena, lá no Coliseu, todo mundo sabe o que é o Coliseu. Essa religião romana, colocava os cristãos dentro das arenas e os leões vinham e devoravam os irmãos cristãos. Só porque não seguiu os ensinamentos dela. Por quê? Porque quando Abel foi dizer a Caim do ato que a mãe teve com o animal, Caim irou-se e matou ele. Está entendendo? Aí você vê de onde vem quem é o assassino. Está entendendo? Mas Deus é a vida. Quem é a morte? Vem de onde? De Satanás. Está entendendo? Então as cidades, você veja que tudo vem dali. Olha. Você veja que Caim pegou uma própria irmã e começou uma cidade. Já errado. Está entendendo? Ele pegou a própria irmã. Está entendendo? Então você veja que as obras do maligno é tudo isso. Está entendendo? E aqui Jesus veio para nos livrar dessa mensagem falsa. Está entendendo? Então cabe o que? A gente escutar a palavra de Deus e seguir ela. E ver se essa mensagem que eu estou passando para vocês é a verdade. Porque Deus só tem compromisso com a verdade. Está entendendo? Então se eu estiver falando a verdade aqui para vocês, Deus tem por obrigação de vir e revelar a vocês a verdade. Amém? Está começando aqui uma chuvinha. Mas vamos continuar. Se for da vontade de Deus, vai parar. Se não, que Deus seja louvado por essa chuva. Mas se for um atrapalho do inimigo, eu peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor pare essa chuvinha, pois se for o inimigo que está tentando atrapalhar para não deixar eu continuar essa mensagem, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor, Pai, interfira essa chuva, Pai. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, gente, o que é que Deus nos relata é isso. A gente só precisa ficar atento para não ser enganado por causa dessas religiões, que elas são contra a palavra de Deus, porque Deus ele é santo. Ele é santo e só aceita a coisa certa, entendeu? E essas denominações, elas querem que Deus aceite a podridão delas, né? Tem tanta coisa errada no meio, que se você puxar o tapete, você vai ver a sujeira que tem debaixo delas, né? Mas o importante é que Deus protegeu a sua palavra desde o começo até agora, né? Sempre Ele cuidou
para que a palavra dele continuasse. Porque a obra de Satanás sempre foi essa, tentar oprimir a palavra de Deus aqui na terra, né? Sempre foi assim, né? Deus sempre protegeu o seu povo, mas Satanás sempre quis fazer isso, né? Oprimir a criação de Deus aqui, a sua obra. Porque a obra de Deus, ela é perfeita. Eu estou saindo ali da frente porque começou a chover, né? E nós temos que dar continuidade aqui no assunto, amém? Então eu estou só apenas colocando os negócios para dentro, para nós poder dar continuidade nessa mensagem. É assim mesmo. O importante é a gente crer na palavra de Deus, na sua plenitude, porque Deus só tem compromisso com ela. Então a gente apenas crê nela, crê na palavra, não questiona, segue os ensinamentos dela dessa maneira, né? Vivendo a cada dia, seguindo ela, obedecendo a palavra, não duvidando, né? É isso que é um cristão aqui na terra. Ele nos protege todos os dias dessa arma do inimigo que oprime a gente todos os dias, para não deixar a gente viver essa mensagem verdadeira do tempo do fim, né? Então, vamos continuar aqui. Aonde foi que eu parei? Estou procurando aqui. Então, eu parei. Amém, gente. É assim mesmo. A gente procurando aqui. Então, aquelas células animais é exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem misturar-se e produzir isso. Tem sido tentado. Mas lá atrás no jardim, eu já li isso aqui, peraí, eu tô... Onde foi que eu fiquei? Amém, cheguei. Então, nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. Agora, que temos chegado a este ponto? Deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da doutrina da serpente, da semente da serpente. Como Deus tem o feito, nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus e a outra árvore definitivamente é Satanás. Por causa daquilo que surgiu do fruto dessa árvore, agora então sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teria sido colocadas lá. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósito soberano de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com ele próprio, ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. Até agora tudo isto é verdade, não é? Agora, a palavra indiscutivelmente expõe que desde antes da fundação da terra era propósito de Deus compartilhar sua vida eterna com o homem.
Efésios 1, versículo 1, 4 ao 11, vamos ler? Efésios 1, 4. Para você ver que nós já estávamos nos planos de Deus. Então aqui em Efésios, na carta de Paulo a Efésios, diz o seguinte, vamos ler comigo? As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito, versículo 3, a referência é para a partir do 4, mas vamos a partir do 3 aqui, diz assim, ó, primeiro capítulo de Efésios, diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, e em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então, você veja que a gente estava predestinado por Deus para esses fins, para a sua vontade. Amém? Então, Apocalipse 13, versículo 8, diz o seguinte: e adoraram Satanás todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá vendo? Então tem um povo predestinado para fazer essa obra de Satanás, que eles não têm o nome no livro da vida. O que é isso? Eles não receberão a vida eterna. Tá entendendo? Por quê? Porque esse povo vem do pai dele, que é Caim. E Caim era filho de quem? Da serpente. Então tem esse povo